Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa escola dominical. Neste domingo nós terminamos a nossa revista sobre a dieta espiritual. Vamos falar hoje sobre o último exercício espiritual para que você tenha uma vida espiritual saudável. Falamos de 5 alimentos e de 8 exercícios. Se você não assistiu os vídeos anteriores, assista-os. Lá vai estar todos esses temas que eu falei, os 5 alimentos e os 8 exercícios, beleza? Hoje falaremos a respeito do exercício do jejum. Jejum, que às vezes ele é ignorado e às vezes ele é elevado a um patamar superior. Hoje vamos tratar do que é o jejum. Será que é uma obrigação? Somos obrigados a fazer o jejum ou não? Quando nós devemos fazer o jejum? O que é, afinal, o jejum? Enfim, vamos discorrer aqui a respeito dele. Lógico que não esgotaremos o tema, mas eu espero que você tenha uma clareza a respeito desse assunto. Tendo em vista, que nos últimos tempos, nesse período de quarentena, nós vimos várias vezes, e principalmente a Igreja Presbiteriana do Brasil, convocando um jejum nacional, dias de jejum e oração. Então vamos lá falar um pouco a respeito dele. O texto base que utilizaremos está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 16 a 18 e capítulo 9, versículos 14 a 17. Sem mais delongas, vamos lá falar a respeito do jejum. O que é, afinal, jejum? Segundo o dicionário, é a privação parcial ou total de alimentos durante certo período de tempo. É importante nós definirmos o que é jejum, porque há uma diferença entre o jejum espiritual e o jejum que nós fazemos normalmente. Por exemplo, aquele jejum antes de fazer um exame de sangue, aquele jejum para emagrecer, aquele jejum para perder a pança, aquele jejum intermitente que está na moda por aí. Enfim, há diversos outros tipos de jejum. Então é importante que nós definamos certinho o que é o jejum espiritual e do que nós estamos tratando. Então nós estamos tratando do jejum espiritual, que não é só de chocolate. Tem gente que fala que vai fazer jejum e mas eu vou parar de comer chocolate uma semana. Isso não é jejum. Não é o jejum intermitente, aquele que está na moda, as pessoas fazendo para perder peso. Às vezes a pessoa faz um jejum de 12, 16 e até 24 horas. Não é isso. Não é greve de fome, não é aquela greve que a pessoa faz de comida visando algum benefício ou visando que atendam algum interesse dele. Não é isso. Não é sacrifício, não é penitência também. Não adianta você fazer um jejum doído, choroso, como se estivesse pagando pecados. Não é isso também. Não visa emagrecer, muito embora às vezes pode acontecer de você conseguir emagrecer, mas o objetivo não é esse. Não visa também limpar o organismo. O jejum, qualquer tipo de jejum, desde, lógico, que a pessoa possa fazer o jejum, há restrições, nós falaremos um pouco mais para frente a respeito disso, é comprovado que o jejum ele limpa o nosso organismo. Sendo grosseiro aqui, mas para que fique mais entendível, as células boas, quando há restrição de alimento, começam a comer as células ruins. Então você tem uma renovação aí, você tem uma limpeza no seu corpo, quase um detox. Mas o jejum espiritual que trataremos aqui não é esse, não é o jejum que visa limpar o organismo. E não visa ser o santão, aquela pessoa que se gaba ou que se orgulha de fazer jejum e quer que os outros sejam obrigados a fazer também porque ele faz, ou ele se sente superior às outras pessoas e tudo mais, se sente mais espiritual também. Não é nada disso. Então nós falamos a respeito do que não é o jejum. Agora vamos falar a respeito do que é o jejum. É a restrição de alimento. E ele tem um objetivo. Nós falaremos dele já já. Primeiro, é bíblico. O jejum é bíblico. Você tem exemplos diversos na Bíblia do exercício do jejum. Tem o jeito correto de fazer, não é de qualquer jeito. Deve ser feito, e eu vou falar um pouco a respeito disso daqui a pouco, o porquê que deve ser feito, é um dever que nós temos que fazer.
Fujamos dos extremos. Não podemos nem elevar o jejum ao mesmo patamar da oração, por exemplo, e nem podemos negligenciá-lo. Geralmente a pessoa que eleva ele lá para cima fala que é uma ordenança e equipara o jejum à oração ou à leitura bíblica, por exemplo. E no lado oposto, a pessoa que ignora, ele fala que isso é coisa de pessoas legalistas, ou é coisa que já caiu em desuso, está defasado, era a ordem lá das antigas, não serve pra gente hoje e tudo mais. Então nós temos que fugir desses extremos. E qual é o resultado dessas extremidades aí? Acaba que ele é pouco praticado pelos cristãos de hoje. Muitas vezes não sabem qual é o objetivo do jejum, o porquê fazer jejum e o porquê não fazer, como fazer. A pessoa fica nessa dúvida e acaba não fazendo e acaba ignorando e nem sabe que existe. Essa é a realidade. Vamos ler lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, os versículos 16 a 18. Assim diz Jesus Cristo: quando jejuardes... Se é quando jejuardes e Jesus não proibiu o jejum, pelo contrário, você vê que as pessoas devem exercitar-se fazendo jejum. Então Jesus está falando um modo como fazer o jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, ou seja, aquela cara abatida, como se você estivesse passando fome, como os hipócritas. Por que os hipócritas? Porque eles pregam uma coisa e fazem outra. Eles falam que estão fazendo jejum porque eles querem que as pessoas considerem mais espirituais do que os outros. Porque desfiguram, aqui no caso os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Que recompensa é essa? O reconhecimento hipócrita dos outros também. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, ou seja, não ande com aquele aspecto de acabado, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Ou seja, você tem que andar como se nada tivesse acontecendo. E sim ao teu Pai, Deus, em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então aqui Jesus Cristo ele fala que quando jejuardes, ou seja, então devemos jejuar, e o modo correto, não para se mostrar para os outros. Pelo contrário, com uma atitude interna entre você e Deus. Mateus 9, 14 a 15 vai dizer: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram para Jesus: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Se referindo a ele mesmo, Jesus Cristo. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Ou seja, Jesus iria morrer, ressuscitar e ascender aos céus. E nesses dias hão de jejuar. Aqui nós vemos mais uma comprovação da necessidade do exercício do jejum. Primeiro ponto, o jejum na Bíblia. Quando o jejum aparece na Bíblia, todas as vezes ele tem finalidade espiritual. Então não adianta fazer o jejum sem uma finalidade, que daqui a pouco nós vamos falar quais são as finalidades pelas quais você pode jejuar, mas sempre tem uma finalidade espiritual. Não é física, emocional, psicológica, qualquer coisa desse tipo. É finalidade espiritual. A abstenção de água era a exceção. Por exemplo, em Lucas 4:2, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, Jesus Cristo, nada comeu. Aqui, percebam que aqui o texto bíblico não fala de beber. Então Jesus Cristo pode ter ficado os 40 dias e ter tomado água. Aqui fala que ele nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome, ou seja, não teve sede. Então, bem provável que ele se alimentou de água, bebeu água nesses 40 dias. Se absteve apenas de comida. Atos 9:9 traz a exceção. Esteve 3 dias sem ver, aqui se referindo ao apóstolo Paulo, quando ele teve seus olhos cegados pela presença e pela glória de Jesus Cristo. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Aqui faz o claro registro de que ele nem comeu e nem bebeu, mas esse não bebeu era a exceção. Êxodo 34:28 também traz outra exceção, agora com relação a Moisés.
E ali esteve com o Senhor, Moisés, 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras aqui, quando ele recebeu os 10 mandamentos. Então percebam que ele ficou lá 40 dias sem comer e beber. Mas em regra, você pode beber enquanto estiver de jejum. Beber água, né? Falei beber, não vai pensar que é bebida alcoólica, né? Mas, né, só para deixar bem claro aqui, você pode beber água de coco e tal. Classificação do jejum segundo a Bíblia. Ele pode ser individual ou coletivo. Por exemplo, lá em Neemias 1:4. Tendo eu, Neemias, ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então Neemias fez aqui o seu jejum individual. Esther 4:16 vai mostrar o jejum coletivo. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Aqui é Esther falando, a rainha Esther falando. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então você percebe aqui a diferença entre o jejum individual, no caso do Neemias, e depois o jejum coletivo aqui, entre Esther e as servas dela e o povo lá que ela pediu que jejuasse. Então, classificação, primeira, individual ou coletiva. Segunda classificação, convocado ou espontâneo. Joel 2,15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Aqui você vê o jejum convocado. Em Daniel 9,3 você vê o jejum espontâneo. Voltei, aqui é Daniel falando, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então aqui nós temos essa segunda classificação. Por fim, a terceira classificação, a primeira é individual ou coletivo, a segunda convocado ou espontâneo, e a terceira pode se originar de exigência legal ou pode ser um jejum regular. Levítico 23:27 vai dizer: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Esse afligireis a vossa alma engloba aqui a prática do jejum. Era o único jejum obrigatório no Velho Testamento, era esse, que foi previsto aqui em Levítico, na lei. Então eles deveriam usar esse dia todo ano para fazer o seu jejum, que era o jejum exigência legal. E qual o jejum regular? Marcos 2,18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Então você vê que eles tinham o jejum regular. É aquele versículo que nós lemos anteriormente, que Jesus falou, ó, quando o noivo for tirado, aí eles vão jejuar. Inclusive o Didaquê, que é conhecido como o ensino dos apóstolos, você pode até procurar na internet aí, você acha ele tranquilamente em PDF, ele trazia os ensinos dos apóstolos lá na igreja primitiva. Ele não é canônico, não faz parte do texto bíblico, esse Didaquê, mas era considerado, né, como se fossem os ensinos dos apóstolos. E lá era previsto 2 jejuns por semana, quarta e sexta. Que inclusive eu acho, aí não tem comprovação nenhuma, não fui atrás também para saber se procede ou não, mas eu acho que isso pode até ser ter alguma relação com as nossas igrejas presbiterianas. Geralmente tem eventos na igreja na quarta e na sexta. Então pode ter a ver com esses jejuns que eram praticados lá na igreja primitiva, nas quartas e sextas-feiras. Isso eu estou chutando, né? Quem sabe eu vou procurar mais para frente se procede isso que eu falo e eu dou um retorno aqui. Ocasião em que o jejum era exercido ou era praticado. Em casos de juízo de Deus, eu não vou ler aqui cada um dos versículos para que o vídeo não fique muito longo, mas as referências estão aí. Se você quiser, procure lá na sua Bíblia. Então, ocasiões do jejum: juízos de Deus, calamidades públicas, aflições da igreja, aflições pessoais e alheias, eleição e ordenação de ministros e tentação espiritual. Então aqui eram as ocasiões em que o jejum ele era praticado. Então percebam que são situações que nós temos hoje. Tranquilamente nós passamos por todas essas ocasiões também. E o jejum ele geralmente não era feito sozinho, ele tinha acompanhamentos. Quais acompanhamentos? O que acompanhava o exercício do jejum? Orações,
confissão de pecado, serviço e humilhação e lamento. Tudo coisas que acompanhavam o exercício do jejum. Tópico 2. Aqui primeiro falamos sobre o jejum na Bíblia e agora vamos falar a respeito do jejum hoje. No Antigo Testamento, ele era obrigatório apenas no dia da expiação, como já falei anteriormente. Não havendo mais esse dia, deixou de ser obrigatório. Você pode olhar na sua Bíblia, lá em Colossenses 2,14, que você vai ver. Então, o jejum hoje ele não é obrigatório. Mas o fato de não ser obrigatório não quer dizer que não seja necessário e importante. Diria que é um dever praticar o jejum. Ele era uma prática comum naquela época. Desde muito tempo da história, o jejum ele era uma prática comum. E Jesus disse como fazê-lo. Ele explicou o jeito de fazê-lo. No início da história da igreja, o jejum ele era considerado uma das colunas da religião cristã. Para você ver a importância do jejum. Ele tem um significado. Significa que você está determinado a colocar Deus em primeiro lugar a qualquer custo, inclusive da coisa mais básica que você pode querer, que é a alimentação. Não deve buscar jamais a soberba espiritual, como eu já disse, se achar mais santão do que os outros. O jejum reflete a necessidade espiritual de quem o pratica. Aqui é importante, nós deixarmos claro que ninguém pode também te obrigar a fazer o jejum. É algo interno. Você vai se analisar e vai ver se você deve praticar o jejum ou não. Ninguém pode falar assim, eu estou fazendo, vamos fazer também aí. Querer te obrigar, alguma coisa. Se você quiser, você faz. Mas ninguém pode te obrigar a fazer. É uma decisão individual. Claro que a igreja pode convocar um jejum, como foi o caso na época aí da quarentena, e aí a ideia é que todos os membros participem. Mas em ocasiões comuns, vamos dizer assim, ninguém pode te obrigar ao exercício do jejum. Terceiro ponto, quando devemos jejuar? Geralmente na igreja a gente aprende que nós devemos jejuar quando há calamidades públicas, guerras, epidemias, terremotos. Mas será que é só nessas ocasiões? Lembremos que o jejum, junto com a oração, é uma prática que visa a santificação e o crescimento espiritual. E você não busca crescimento espiritual e santificação apenas quando há terremotos, epidemias, guerras e calamidades públicas. Por isso, agora eu vou trazer aqui 10 momentos que, segundo David Cloud, nós devemos orar e jejuar. E você vai ver que esses momentos são todos os momentos da nossa vida. Percebam lá, os 10 momentos que devemos jejuar e orar. Primeiro, quando fortemente tentado. E os textos referência estão aí do ladinho aí. Se você quiser, procure lá na sua Bíblia. Então, primeiro, quando fortemente tentado. 2, quando a sabedoria é ansiosamente desejada. 3, quando a ajuda e a proteção são necessárias. 4, quando é desejada a vitória sobre espíritos demoníacos. 5, quando é desejada a vitória sobre situações que parecem impossíveis. 6, quando algo é ansiosamente desejado de Deus e a resposta não veio só pela oração. É claro que você vai colocar o jejum e a oração aqui, mas isso não é uma troca com Deus. Não é porque você fez o jejum que ele vai atender o seu pedido, a sua oração. Não é assim que funciona. 7, quando lamentando por entes queridos ou pela defesa do povo de Deus. 8, quando novos ministros foram consagrados e quando os homens saem a proclamar a palavra de Deus e contra os inimigos espirituais. Aqui no caso de evangelismo, evangelização e tudo mais. 9, quando envolvido em ministério espiritual. 10, durante períodos de arrependimento especial, confissão e reavivamento. Então percebam que os 10 momentos que estão aqui elencados é a nossa vida sempre. Sempre você vai estar buscando um crescimento espiritual, sempre você vai estar tentado, sempre você vai estar querendo uma resposta, sei lá, para alguma oração ou lamentando por alguém. Então nós sempre estamos nessas situações em que nós devemos jejuar e orar. Então leve a sério essa questão do jejum, comece a praticá-lo também. Conclusão que nós chegamos.
Primeiro, que o jejum não é obrigatório. É a primeira conclusão. Segunda, não ser obrigatório não nega a sua importância. Então não podemos negligenciá-lo. Terceiro, ao praticá-lo, faça como expressão de humildade e sem ostentação. Não fique querendo mostrar para os outros que você está jejuando. Você até chupa o rosto, né, para falar que você está mais magrinho, mais debilitado, para mostrar para os outros que eu tô jejuando aí e tal. Você se mostra abatido, aí a pessoa pergunta: nossa, o que está acontecendo? Você está mal? Você fala: não, eu tô jejuando já há 10 dias. Então, cuidado. Ore e jejue com o objetivo de colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. Nós falamos lá no começo do vídeo que o jejum espiritual ele tem um objetivo, que não é detox, não é emagrecer, não é nada que não seja colocar Deus em primeiro lugar. Então tenha isso em mente, tenha esse objetivo de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E por fim, a decisão de jejuar ela é pessoal e está ligada à necessidade do coração. É o que eu falei anteriormente. Ninguém pode te obrigar a fazer o jejum e nem te censurar por você fazer ou não fazer jejum. Às vezes você mora numa casa que tem uma família, vai 5 pessoas, você quer jejuar e você quer que todo mundo jejue também. Por exemplo, eu vou estar jejuando, vou estar com fome, então tomara que... Ou fala lá para alguém da família não fazer o almoço, porque senão você vai sentir o cheiro e vai dar vontade de almoçar. Então você quer que todo mundo faça jejum para você poder fazer também. Não, é individual. Então você quer fazer? Faça. Se a família fizer também, de bom grado, opa, excelente. Se não quiser, não tem problema. A pessoa come e você fica sem comer. Não tem problema nenhum. Algumas reflexões aqui. Você já praticou o jejum com finalidades espirituais alguma vez na sua vida? Ou só aquele jejum padrão de exame de sangue? Aquele de 8 horas ou 12? O jejum garante que Deus responderá à nossa oração? Eu já dei a dica dessa questão aqui, né? Será que Jesus vai te responder só porque você fez o jejum? Pense aí e reflita. E para te ajudar a pensar, olhe esse texto que está lá em 2 Samuel 12, de 15 a 18. Então, Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, aquele homem considerado segundo o coração de Deus, ele mesmo, jejuou. E vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. Só até aqui. Então, ele ter jejuado, orado, se jogado nas cinzas, se humilhado, Deus mesmo assim levou a criança. Para você ver que não é porque você vai jejuar que você está fazendo um contrato com Deus. Você está comprando algo que você queira dele através do jejum. Por isso que é importante saber a definição do jejum espiritual. Qual a justificativa que tenho para não jejuar? Esse ponto é importante pelo seguinte: há pessoas que não podem fazer jejum. Por exemplo, se a pessoa tiver diabetes, por exemplo, dependendo do tipo de diabetes que ela tem, ela não pode fazer jejum. Tem pessoas que têm problema no coração, por exemplo, não pode fazer jejum. Então, se você tem algum problema de saúde, lembrando que o jejum ele não é uma ordenança, ele não é obrigatório. Então, caso você tenha algum problema de saúde, não vai inventar de fazer jejum aí sem perguntar antes para o seu médico se você pode fazer esse jejum, se vai acarretar algum problema para você. Então, não vá na orelhada querer fazer, porque isso pode piorar a sua situação. Você pode, sei lá, até precisar ser internado ou sofrer outras diversas consequências pelo ato de ter praticado jejum, sendo que você não poderia, tinha alguma deficiência no seu organismo. Então procure um auxílio médico antes de começar a fazer o seu jejum. E com isso nós encerramos essa aula. Eu queria só deixar uma dica. Esse livro aqui, eu tive que ler ele ano passado. Foi indicação do nosso presbitério quando eu estava me preparando para o seminário. Se chama Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Esse livro ele é muito interessante. Ele é dividido em 3 partes e ele traz alguns exercícios espirituais aqui. Por exemplo, só para você ter uma ideia, ele tem a parte 1 que ele fala das disciplinas interiores, disciplinas exteriores e disciplinas comunitárias. Nas disciplinas interiores, ele fala sobre a meditação, oração, estudo e
jejum. Todas essas disciplinas visam o crescimento espiritual. E aqui, a parte que ele fala de jejum, ela é muito legal, ela é muito importante, é muito interessante. O autor ele fala que na época lá da igreja primitiva, o jejum era uma prática tão comum que você dificilmente achava alguém falando a respeito de como fazer o jejum ou não fazer o jejum. Por exemplo, quando começar, como terminar o jejum, que horas fazer, por quantos dias fazer, etc. Aqui nesse livro ele vai falar tudo isso que eu acabei de falar. Como você começa a sua prática, você não tem o costume de fazer jejum. Então aqui no livro ele vai falar como você começa a fazer devagar, sempre devagar, depois vai aumentando as horas. O que acontece com o seu organismo quando você está 1, 2, 3, uma semana sem comer. Então ele vai falando de todas essas coisas, como você encerrar o jejum, o que você fazer enquanto você está fazendo jejum. Será que eu posso fazer jejum e ir trabalhar? Ou será que eu tenho que ficar em jejum e tenho que ir para um monte? Ou será que eu tenho que ficar em casa trancado, só lendo a Bíblia e orando? Então ele vai explicar todas essas coisas, é muito legal. Então se você tiver condições, adquira esse livro, ele é muito interessante, muito legal. Vai trazer uma clareza bem legal com relação ao jejum e a outras disciplinas espirituais também. Então com isso nós encerramos a lição, encerramos o tema da dieta espiritual. Semana que vem teremos assunto novo, já está aqui a revistinha na minha mão, falaremos a respeito de igreja. Não perca que é um assunto importantíssimo, principalmente nesses momentos em que estamos vivendo, que estamos impossibilitados de ir presencialmente ao templo. Mas, se Deus quiser, logo logo essa situação vai acabar. Então, que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, uma excelente semana que se inicia e até a próxima.